também outras declarações por parte dos movimentos da resistência nacional palestina foram lançados no último dia. O porta-voz militar das Brigadas Al-Qassam, que a gente sempre traz aqui, o Abu Obeida, ele fez o seguinte balanço sobre as vitórias militares da resistência nacional. O inimigo lançou manobras terrestres em várias áreas da faixa de Gaza nos últimos dias, após mais de 20 dias de preparativos intensivos. O inimigo realizou uma incursão terrestre depois de adotar uma política de terra arrasada e causou grande destruição com bombardeios terrestres, aéreos e marítimos. Os nossos combatentes estão envolvidos em combates ferozes há dias. E assim que a ofensiva terrestre começou, conduzimos um contra-ataque e uma defesa deliberados em todas as frentes e estivemos e estamos envolvidos em combates ferozes e diretos. Nossos soldados foram capazes de enfrentar as forças inimigas em todos os pontos de avanço e destruir 22 veículos militares e, até o momento, com projéteis anti-blindagem ao Yassin. As nossas operações defensivas continuam e ainda temos muito a fazer. E Gaza será um cemitério para o inimigo e um atoleiro para os seus soldados e seus líderes políticos e militares. Ana, a gente traz ainda uma outra declaração também do Abu Obeida, porta-voz das Brigadas Al-Qassam. Então ele muito ativo nesses últimos dias, o que representa justamente o nível de atividade, de intensividade aí das ações da resistência nacional. E nessa outra declaração do Abu Obeida, ele declarou que as manobras terrestres dos sionistas tiveram início oficial hoje, dia 31 de outubro, após os bombardeios. Ele declarou que os combatentes patrióticos estão em confronto e que continuam a ser ferozes e diretos em seus ataques. Segundo a declaração, a resistência nacional palestina destruiu 22 veículos até agora, com mísseis Yassin, e também atacou tanques de guerra. Abu Obeida declarou ainda que a resistência matou e feriu um grande número de soldados e continua a responder os ataques sionistas com artilharia e foguetes, e que a Marinha Qassam dirigiu ataques contra alvos navais na costa de Gaza, como a gente falou no início do programa, com um torpedo guiado à distância, algo inédito na batalha. Afirmou ainda que Gaza será um cemitério para os sionistas e que os soldados, como você já falou, inclusive na declaração, lideranças políticas e militares da força de ocupação serão humilhados. Então, trechos aí das declarações do Abu Obeida, muito importantes, sobretudo esse que ele trata de que as manobras terrestres tiveram início oficial hoje. A gente tem visto o Hamas declarar desde mais ou menos da metade da semana passada, que essas incursões mais profundas são sim aquela operação terrestre que o Estado sionista de Israel estava prometendo. Só que para não admitir que era aquela grande operação e que eles estão tendo dificuldades, na verdade, para empreendê-la, eles estão fazendo de forma gradual, simulando ali como se fosse algo de pouco a pouco e não aquela grande operação prometida. Mas, na verdade, o que o Hamas tem defendido e tem cada vez mais ser comprovado é que se trata sim da grande operação. A questão é o Estado sionista de Israel, frente à disposição e à capacidade da resistência nacional, não está conseguindo fazer essa grande operação, Ana. Não, isso é muito importante de você trazer, Henrico, uma vez que essa grande operação em que traria vitória rápida para o exército sionista de Israel, na verdade tem caído por terra, tal como os seus soldados também. E uma nota da Frente Popular para a Libertação da Palestina também disse que países cúmplices da agressão sionista serão responsabilizados. A FPLP, a Frente Popular para a Libertação da Palestina, conclamou em uma declaração que o povo palestino e todos os democratas se levantem, se revoltem e invadam as embaixadas das nações agressoras. Na declaração, lê-se o seguinte: queimem-nas, destruam-nas. A nota também pede o fim do suprimento de petróleo e gás para esses países cúmplices da agressão. Então a gente vê ali, no próprio Oriente Médio ampliado,
uma gama de países, inclusive árabes, inclusive que seguem ali o islamismo, se portando de maneira muito defensiva em relação a essa agressão sionista, a essa agressão também com amplo apoio do imperialismo contra a Palestina, como a própria Jordânia, a gente vê também, que tem ali normalizado as suas relações com o Estado sionista de Israel, e a gente vê que outros países como o Iraque já decretaram um boicote cabal na entrega de petróleo, outros países ali do entorno já têm lançado os seus mísseis, direcionado os seus mísseis e os seus combatentes contra as tropas inimigas, e a gente vê que isso pode agravar, Henrico, inclusive para um tensionamento ali da região e gerando um conflito em escaladas maiores, o que para Israel e para o imperialismo seria o início de uma derrota total. Ana, essa mesma nota da Frente Popular para a Libertação da Palestina, a FPLP, afirmou que os massacres em Jabalia, Nuseirat e Chat foram feitos com bombas Yankees e como forma de vingança contra a resistência nacional palestina e a luta popular na Palestina de forma geral. A nota continua dizendo que, abre aspas, uma entidade, no caso Israel, moralmente, politicamente e militarmente derrotada, quer reclamar vitória sobre o sangue palestino. Eles afirmam também que o campo de refugiados de Jabalia é o ventre da revolução e um símbolo da resiliência e da resistência palestina. Por fim, eles concluem que o povo tem um espírito caracterizado por sua força, firmeza e grande bravura. Conclama ainda como medidas necessárias, além do já citado, como você falou, a destruição e o incêndio contra embaixadas, a expulsão dos embaixadores dos países cúmplices da agressão, o fechamento das bases militares Yankees nos países árabes e a recusa de todos os sindicatos em carregar e descarregar armas para a vinda dos sionistas, para a ida ou vinda dos sionistas. Então, um chamado muito importante aí da FPLP para as massas populares de todo o mundo, também ali para os países árabes. A gente lembra da nota que a gente leu conjunta, até criticando, né, a postura de determinados países árabes por não estarem se posicionando tão firmemente ao lado da resistência nacional palestina. A nota conjunta assinada por diversas organizações da resistência nacional. Então, o chamado da FPLP também nesse sentido aí de instigar ali nos países árabes as massas populares a se levantarem e exigirem ali a saída dos representantes e embaixadores, no caso dos países imperialistas que apoiam o Estado sionista de Israel. E Ana, você falou do caso do Iraque, que teve bloqueio na ponte. Hoje também trabalhadores da Bélgica se recusaram a enviar suprimentos, né, como petróleo e tudo, diversos suprimentos para Israel. A gente provavelmente vai tratar disso mais tarde, mas já coloca aqui um destaque, esse movimento popular muito ativo e que cada vez mais se une, se funde com o que a resistência nacional palestina também conclama as massas a fazerem, Ana. Não, é muito importante você trazer isso, esse panorama do que está acontecendo agora em Gaza, o que está acontecendo também em relação aos outros países árabes ali do entorno e mesmo agora da Bélgica, mas na própria Palestina ocupada, ou seja, lá na Cisjordânia, também tem tido muitas declarações muito importantes e eu trago uma aqui para vocês. Ismail Haniyeh, que é chefe do Birô Político do Hamas, afirmou o seguinte: a resistência palestina está no auge de seu poder, o que levou o inimigo a atacar civis em vez de confrontar os combatentes da resistência. Acompanhamos os valiosos esforços do Irã em nível regional e internacional para apoiar o povo palestino e o agradecemos. O que foi usado até agora no bombardeio de Gaza é maior do que a bomba nuclear que os Estados Unidos lançaram sobre Hiroshima, e essa agressão está sendo realizada com o apoio dos Estados Unidos. Então a gente vê o chefe do Birô Político do Hamas confirmando essa análise de que as bombas do Estado sionista de Israel já causaram um estrago maior do que a bomba lançada em Hiroshima, no Japão, em 1945, pelo imperialismo Yankee. Então a gente vê a dimensão e a importância desse fato político que está acontecendo agora na história da humanidade. Não é um fato como qualquer outro, nem na história da humanidade e também nem na própria história da resistência nacional palestina, que tem ganhado uma robustez e um avanço muito importante. Ana, além disso, o porta-voz da Brigada Al-Quds, que é a ala militar do movimento da Jihad Islâmica Palestina, o Abu Hamza, confirmou que a resistência palestina está escrevendo capítulos de orgulho e honra
com suas conquistas rumo à vitória final. Em um discurso em vídeo, Abu Hamza confirmou a firmeza desses combatentes para permanecer no campo de batalha e enfrentar as miseráveis manobras terrestres do exército inimigo. Ele afirmou que as forças sionistas estão tentando restaurar a confiança na chamada Divisão Militar de Gaza, o principal alvo durante a Batalha do Dilúvio Al-Aqsa, desenhando imagens imaginárias de supostas tentativas de progresso. A esse respeito, ele descreveu os militares israelenses como, entre aspas aqui, Ana, um exército de derrotas e comboios de ratos. Além disso, ele pediu que eles transmitissem aos seus comandantes sêniores os eventos reais em Beit Lahia, Khan Yunis e Beit Hanun durante a tentativa de invasão terrestre em Gaza. Ele também garantiu o caminho para a batalha ao lado dos guerrilheiros que buscam o significado mais elevado do sacrifício no caminho para a sua liberdade. E o Hamza deixou claro que as repercussões da Batalha do Dilúvio de Al-Aqsa estão começando a aparecer claramente por meio da troca de acusações entre os líderes da ocupação e a distribuição de fracassos